Então, agora estamos reiniciando o nosso estudo, né? É, você quer falar, Neide, repetir? Não, É, já não sei se vai sair igual, mas vou repetir. É, a pergunta é o seguinte: com o conhecimento adquirido inicialmente, como interpretar em sentido moral o espetáculo das criações e formações dos universos e dos mundos? De acordo com a minha, o estudo que eu fiz, o que eu estudei até agora, eu interpreto da seguinte forma, que em sentido moral, eu reconheço a pequenez da Terra, né, do planeta, a nossa pequenez, e que nós não podemos ter a presunção de, de entender ainda as leis divinas na sua totalidade, né? E a criação, e também não podemos achar que a criação está limitada à nossa compreensão, porque é muito mais do que isso, nós ainda não podemos ser presunçosos para falar que, que eu já conheço as leis divinas, conheço o que for, o que é possível nessa etapa do planeta e nessa etapa da minha evolução. E também me inspira assim a admirar a infinidade, o tamanho do poder de Deus e da sabedoria. Não dá nem para a gente imaginar, mas eu só sei que admira a grandeza de Deus, ele é muito maior do que eu imagino. É muito maior, né? E isso inspira a gente cada vez mais a estudar, a ver que ele é soberano, criador de tudo. é. A Silvia falou que respondeu bem parecido, né, Silvia? Isso, exatamente, né? De nós, né, e termos ideia do quanto é grandioso esse nosso grande universo, que é dividido em universos pequenos, então não temos noção, né? Então seria muita presunção pretendermos medir a grandeza, porque, na verdade, nós somos um grão de areia, um grão de areia diante dessa maravilha que é aí. E E a nosso Maísa, conhecimento é bem limitado. a Maísa chegou a responder, Maísa? Eu coloquei, foi mais ou menos nesse sentido também, que a gente tem que reconhecer quão infinita é a grandeza da criação e aproveitar para ressaltar nossa humildade, que a gente está aqui e que tem coisa muito superior a nós, que tem muita coisa que a gente não consegue nem enxergar direito, que tem muita coisa para a gente aprender ainda. Que nem a Silvia falou, a gente é só um grão de areia nesse universo todo. Então, para a gente pegar e reconhecer o quanto nós somos pequenos ainda e o quanto ainda tem para evoluir. Ah, obrigado, Maísa. Tá bem. Vamos dar boa noite para nossa irmã Neuza, Neuzinha, na intimidade, né, Neuzinha? Seja bem-vinda, tudo de bom para você, né? Que possamos aproveitar bastante hoje. E a Iris, Iris, você conseguiu responder essa? É, Tem que fechar o vídeo para poder. A gente- Isso, pronto. vamos. Então, eu também tive esse entendimento, assim, né? Que quanto mais a gente conhece, esse é o meu caso, porque eu nunca tinha estudado nesse nível de conhecimento da grandeza do universo, e aí me serviu para quê? Para entender que a gente sabe pouco, que a gente consegue enxergar também muito pouco, que temos muito ainda para aprender e que somos assim, como todo mundo enxergou aí, somos pequenos, né? Nós somos mesmo, mas que isso não é negativo. Quando a gente percebe moralmente essa lição,
aí a gente até se anima para prosseguir, para que um dia a gente tenha uma visão quanto mais total da grandeza de Deus, dessa criação maravilhosa, melhor para a nossa evolução. Eu entendi assim também. Uhum. Quando vou fazer uma pequena, nem sei uma pequena o que que é, mas é uma pequena bem pequena. Escuta, essa é a primeira pergunta do grupo 4? E isso Seis. do grupo 4 não, do grupo 6. Seis. Ah, do grupo 6. Eu pensei que eu fiz confusão. Não, tudo Tá bem, bom, tá bom? certo. Então, é Do assim, grupo quando 6. nós estamos estudando, igual fala aí nessa pergunta, que é em sentido moral, a gente é, lê e ouve e encontra a pergunta e responde corretamente. E isso significa que a gente está intelectualizando Sim. aquilo que a gente precisa aprender. Uhum. E quando fala em sentido moral, quer dizer, como a gente falou, a Silvia lembrou aqui, é que moral é a regra de bem proceder. Essa regra de bem proceder é diferenciar o bem do mal. E a gente descobre que essa regra fala para a gente vivenciar a lei de Deus. E vivenciar a lei de Deus, a gente já sabe, quando a gente estuda a doutrina espírita, que é fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, né? Muito bem. Então, às vezes a pergunta, para ser respondida intelectualmente, é fácil. Mas nós precisamos, de uma forma geral, não só nessa pergunta, mas em todas as perguntas, nós introjetarmos isso. Em todo o estudo da doutrina espírita, nós deveríamos procurar introjetar. E uma pergunta que nós podemos fazer para auxiliar essa Interiorização. interiorização, introjeção, né? Ou seja, colocar dentro de nós aquilo que a gente está entendendo, seria assim: eu conhecendo isso, em que eu vou mudar o meu comportamento? Sim. Esse ensinamento, eu terei que mudar o que no meu comportamento? Então, eu tenho que analisar os meus comportamentos para, a partir daquele conhecimento, eu modificar, se é que é preciso modificar, né? Então, nesse caso aqui, a gente primeiro a gente vê que a gente é, é uma pessoa num planeta de eu nem sei quantos bilhões ou quantos trilhões são. Quem sabe a população do planeta aí? Quem sabe? Qual é a população do planeta? É só pesquisar no Deve ser Google. 8, deve ser 8 bilhões. Hein? Deve ser mais ou menos 8 bilhões. Vamos ver aqui. Mais ou menos. 8,3 bilhões de pessoas. Mais ou menos, né? 8,3 bilhões de pessoas. Então, nós, sendo uma pessoa nesses 8,3 bilhões, o que é que nós somos? Uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa, né?
mas só que nós sabemos que existe também os espíritos que estão na atmosfera do planeta, que são aí em torno de 4, 5, 6 vezes mais. Nós somos só um espírito, né? Uhum. Mas se a gente for colocar isso no universo todo, a gente não consegue se enxergar. Não, nem o grão de areia. Nem um grão de areia, né, Silvio? Nem um grão de areia. Tudo Acho que É bem, somos um verdade. micróbio. a gente compreende isso intelectualmente, mas e moralmente? E intelectualmente? Como a gente se sente quando a gente percebe que a gente, como a gente já falou aqui, a gente não sabe nada. A Iris falou, A né? gente Eu sabe que falei, não sabe nada, né? isso. Então a gente Né? vê Que que nem aquele. É que, como perguntaram para o sábio, né? Perguntaram, o sábio falou: Eu só sei que não sei nada, isso. né? É. Então, estudando igual a gente está estudando aqui, eu cheguei a essa conclusão. Eu só sei que eu não sei. É, E sabe qual a vontade que me deu? De aprender mais. Inicialmente isso. Mas depois bateu uma tristeza. Falei, meu Deus do céu, como é que eu estou querendo coordenar um grupo de estudo de uma doutrina tão grande, tão maravilhosa, se eu ainda não sei nada? Ah, Mas você já sabe, já sabe mas alguma o coisa. seu nada a gente acrescenta, sabe, algo um pouquinho, um pouco mais, para nos É, dar mais informação. E a gente depois também pesquisa em outros lugares, mas você sabe, e o que você sabe, você passa. E a gente acrescenta, e não a é? gente nunca vai saber tudo, né? A gente nunca vai É, saber, isso. gente. É aos pouquinhos, é aos pouquinhos. Então, é Tá? isso que eu quero que vocês me entendam e me ajudem, né? Então, primeiro, saber que eu não sei tudo. Abocassis, E pode ser que alguma coisa que eu esteja falando não seja, vamos dizer assim, a verdade verdadeira, certo. mas é apenas a minha verdade, ou seja, aquilo que eu acredito que é certo, que é a verdade. Mas a verdade verdadeira, vamos dizer, está muito além disso, né? É, é. Então, a gente vai lendo, a gente pensa que sabe e vê que não sabe, que aquilo é certo, mas não é bem certo. Então, e aí, Isso. como que vocês vão me ajudar? Vendo isso e tentando entender e buscando cada vez mais. E aquilo que vocês tiverem dúvida, né? Ou não compreenderem, perguntar, falar, para que todos nós possamos tentar entender e aprender um pouco mais. Não quer dizer que a gente vai encontrar a verdade, mas É. Sim, vai tirar uma nuvenzinha aí. Fala aí, Neide. é, eu estudando, quando você fez essa pergunta, eu lembrei logo da parte intelectual, né? Aham, E, e aí eu percebi que eu estou no beabá, né? Estou no beabá. E você falou aí que não sabe nada, só que acontece o seguinte, para eu chegar no beabá, eu tive que me utilizar daquilo que você passou, daquilo que você sabia, porque são passos. Então, como eu aprendi, e eu lembro direitinho quando eu fui fazer a primeira meditação lá no centro, que eu fiz a meditação, a página, você falou assim: você já fez estudo sistematizado? Eu falei: não. Você falou o quê? Então faça. Eu falei: ai meu Deus, eu não sei nada porque está mandando eu estudar. Aí eu fui aprender. Para chegar onde eu estou hoje, eu precisei de utilizar a sabedoria, o entendimento de alguém. Você ainda não está com a verdade, mas por enquanto, essa é a nossa verdade, porque é aquilo que a gente comporta. A verdade é tão mais assim, eu não assim, imagino muito mais que por enquanto seria dar pérolas aos porcos, porque a gente não entenderia.
Eu vou te dar só um exemplo. Lendo um livro aí, eu vi que o autor lá falou que os atributos de Deus não são só aqueles, tem mais. Só que a gente não tem como imaginar, porque não tem nem como fazer comparação para entendermos outros atributos de Deus. Então, essa é a nossa verdade, né? Perfeito. Então é importante. Então, não é porque eu falar que é a verdade, mas vamos dizer, é a minha verdade, é a minha forma de entender. E isso não quer dizer que todos nós tenhamos que concordar. Nós podemos discordar, mas quando nós estamos estudando, a gente precisa discordar e saber por que que a gente está discordando. Por que que eu não concordo com isso? Ah, não concordo com isso por causa disso e disso e disso. Mas no texto você compreendeu? Compreendi, mas não concordo. Não tem problema. Por quê? Porque pode ser que na continuidade do estudo a gente vai deparar com alguma coisa que vai, vamos falar assim, meter a chave na fechadura e destrancar a porta do entendimento. E aí a gente Ah, com fala, certeza. agora eu estou entendendo aquilo. É. Beleza? Então, Eu já evoluí um pouquinho, só é rapidinho, Ah, porque que eu, beleza. fi- eu fiquei angustiada no começo, quase eu tranquei minha matrícula, porque eu não conseguia, uma Minha mãe, luz assim, eu não conseguia entender. Por exemplo, aqui, né, pergunta do sentido moral. Eu lia antigamente uma pergunta tipo assim, e eu falava, como sentido moral? Eu não conseguia enxergar o que a pergunta estava falando, e que o moral é diferente do intelectual, eu não conseguia ver essa diferença. Eu estava quase desistindo. Hoje, do pouquinho que eu vou aprendendo com as colegas, com você, no estudo mesmo, lendo uma vez, duas vezes, três vezes, a mesma coisa, eu já tenho isso mais claro. E eu estou feliz com isso. É isso. E eu vou prosseguir. o Íris, de uma É, forma geral, é, a fala, não só a sua fala, mas a fala de todos vocês, não digo que é todos os dias, né? Mas em determinados momentos, em determinados dias, chegam a me emocionar, obrigada. né? Por essa constatação, que apesar, vou usar o que a Ney está falando, de toda a minha ignorância, né? Alguma coisa eu posso compartilhar com vocês dando a vocês a oportunidade de escalar, né, Neide? Vamos falar assim, né? De escalar essa, esses degraus do entendimento, Com então, certeza. sabendo então que tudo que nós vamos estudar é apenas a nossa opinião, a nossa forma de ver. E que se outras pessoas falarem diferente, a gente vai pegar aquilo e estudar para ver o como uma pessoa pode ou não estar certa ou errada daquilo sobre aquilo que ela está falando. Tá certo assim? Sim, sim. certíssima, Beleza, certíssima. então. Então vamos lá. A segunda pergunta é bem difícil. É verdade. Qual é a verdade universal? Quem pode responder isso para mim? Verdade universal. Não sei se está correto. Isso Olha, na verdade, eu coloquei, mas de acordo com o livro aqui, que ele está falando sobre essa verdade, né? Mas eu coloquei outra resposta, mas enfim, eu não sei qual que deveria ser, que é difícil mesmo. De acordo com o livro, que essa verdade universal
Se refere, então, à natureza, que é toda poderosa, age conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias. Ela é a única em sua harmonia geral, mas múltipla em suas produções. Brinca com o sol como com uma gota d'água, ela povoa os seres vivos, um mundo imenso com a mesma facilidade que faz eclodir o ovo depositado por uma borboleta no outono. Então, eu respondi, né? Isso aqui estava de acordo com o livro. Eu respondi da seguinte maneira: o universo sem fim nos rodeia por todas as partes, ostentando riquezas que não conhecemos, pondo em ação forças incalculáveis, desenvolvendo modos de existência e propagando ao infinito o esplendor da vida. Então, o universo é sem fim, ele está presente, né? Como a gente já falou, nós nem temos ideia da dimensão, não é? E dentro desse universo, ele ostenta riquezas que a gente nem conhece ainda, né? Sabemos até onde os nossos olhos conseguem e a ciência consegue explicar. Então, e assim trabalha esse universo com as forças incalculáveis, né? Que é a transformação aí que nós já vimos, né? Da matéria cósmica universal agindo e fazendo com que ele proporcione, desenvolva e coordene tudo nesse universo, né? Então, sempre com uma inteligência incrível também. Então, uma força incrível que é a inteligência, né? O princípio inteligente. Então, assim, a gente não tem ideia do esplendor da vida mesmo, que existe também nesse universo inteiro. Então, assim, tudo age, tudo tem uma sequência, tudo trabalha em muita harmonia, não é? Então, ele está aí aos nossos olhos. E aí a gente tem essa verdade, essa contemplação desse universo belíssimo aí, agindo, dando vida, outras vidas, outras moradas, outros lugares inimagináveis. Então, eu acho que é isso, é como eu respondi. E como está aqui no livro, tá? Também, como é que ele coloca. E aí fica ao critério. Não sei, eu acho que seria mais a minha resposta, mas tá aberto. Pois não. Vamos lá, quem respondeu? Eu respondi, Iris, quase como a Silvia, porque depois que eu tomei uma bronca, eu me atentei ao livro, aprendi também. Então, quando a gente atenta lá ao texto, a gente percebe isso mesmo, né? Então, eu coloquei que a natureza é poderosa, é onipotente, e o universo é como se fosse o palco do grande show que ela é. Ela povoa os seres vivos com facilidade, e a imensidão do mundo, e age em harmonia geral com todos os seres que vivem nesse universo. Ela é onipotente, ela é brilhante, ela é linda, a natureza, dentro do universo. Como se ela fosse o show e o universo o palco. Precisa da natureza e a natureza usa o universo. Assim. Entendi. Bocassis, qual é a pergunta de novo, por favor? A pergunta é: qual é a verdade universal? Ah, eu, eu, O- eu respondi aqui também. Fala, Diego. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Eu coloquei que é uma trindade universal. Eu simplifiquei, coloquei Deus, Espírito e matéria. Não sei se está correto.
Olha, eu digo que essa resposta sua é uma verdade universal, sim. É uma verdade universal e está dentro do assunto que nós estudamos, que você nem estava presente quando nós estudamos isso, né? Acho que foi. Mas eu não sei se você observou que naquelas perguntas que eu passei para vocês, tinha um número ao lado da pergunta. Neste caso aqui, era o número 60. Esse número Perfeito. 60 corresponde ao item 60 do capítulo 6 do livro A Gênese de Allan Kardec. Então, teoricamente, em princípio, seria para você encontrar esta resposta neste item. Mas como você deve, se você pegar lá para ler, você vai ver que a Silvia, não, a gente não respondeu essa ainda não, né? A Iris, elas responderam é, com as palavras dela aquilo que elas entenderam, entendeu? Então depois você dá uma olhadinha no livro A Gênese, no item 60, para você ver. Mas, desde já, informo, vamos dizer assim, digo, né, que essa sua resposta de uma verdade universal, essa resposta está correta, que no universo só existe Deus, Espírito e matéria. Tá bom? Agora o Michel também gostaria de falar, né, Michel? Ele levantou a mão aí? Foi? Não, ele levantou a mão, mas ele levantou a mão pelo vídeo, igual eu estou levantando aqui agora, É, pelo vídeo. Assim que Foi. você começou a falar, ele estava levantando a mão. Sozinho ele levantou? Foi isso que aconteceu? É, Ou é, não? mas, Você tá. mas não, em vídeo ele levantou a mão. Em vídeo. Então, quando ele não você usou a come... mãozinha. ele não Ele usou não usou a mãozinha. ele não usou a mão do programa, ele usou a mão É, física dele, a mão verdadeira. é isso. Entendeu? Mais ou menos, tá bom. Não, aqui, ó, você está vendo minha mão aqui? Não. Você não está vendo minha mão? Não, lembra que eu tenho problema de visão? Ah, desculpa. Oi. Boa noite. Ah, boa noite. Oh, meu Deus. Boa noite, minha Ô, filha. Michel, Vamos com eu, Deus, tá? eu, é que eu não acertei aqui levantar a mãozinha do programa. Aí eu levantei a mão e fiquei assim, ó. Isso Eu é. também não acerto. Eu ma- também não ma- acerto levantar a Aí eu mão. não, eu fiquei perdido aqui, não sabia onde levantar a mão, aí eu levantei a minha mão mesmo. ah, Acho que acabou te confundindo aí no vídeo. isso, ô, Diego, é que o Michel tem uma pequena dificuldade com a visão, e aí ele não vê bem os vídeos. Ele Não, só vê essas. Hein? fique em paz. Eu já conheci ele lá. Ah, então tá tudo bem, Michel. Você quer falar, Mais Michel, por conhecido favor? que nota de R$ 3, né? Então, a verdade universal é de que Deus fez tudo. É a criação de tudo, tudo interligado a Ele. Essa é a única verdade universal. Uhum. Perfeitamente. E aí o Michel está falando também com as palavras dele, como ele entende essa verdade universal, né? O que seria. Mas, como a gente falou agora há pouco, é, a resposta deveria ser encontrada no item 60 do capítulo 6 do livro A Gênese. Então, isso que o Michel falou também é uma verdade. Mas, de acordo com o Ah, item. e também dos atributos, né? Desculpa, Isso, de também. justo, benéfico, isso em qualquer mundo, independente do mundo que esteja, essa é a lei que prevalece em qualquer lugar, seja na Terra ou no Saturno, sei lá onde. Ok. Mas,
Opa. Então vamos ver agora o que a Maísa respondeu. Eu coloquei que a natureza onipotente age conforme os lugares, o tempo e as circunstâncias, que a gente tem que observar que ela vai agir. Se a gente pegar a Terra, mesmo a Terra aqui, a gente vê o Brasil, a gente vê a Inglaterra, a gente vê Portugal, de cada lugar, mesmo dentro de um único planeta, ela já age de várias maneiras. Imagina se a gente começar, se a gente conseguisse visualizar como é no universo. Então, dependendo de cada local, cada tempo, cada ser que vai entrar ali, a natureza vai agir de uma forma diferente. Isso só que eu completaria o que a Silvia já tinha dito. Aí eu fui no mesmo sentido, que nem no texto, que ela brinca com o sol, brinca com uma gota de água, e foi nesse sentido também. Só realcei um pouco mais essa parte da diversidade dela agir em cada local. Perfeito. Então, essa é a resposta que está no item 60 do capítulo 6 do livro A Gênese, que a verdade universal, até lendo um pedacinho da, do item, né? Apliquem-se aos seres que circulam nos ares os vossos estudos. Desçam eles à violeta dos prados, mergulhem nas profundezas do oceano. Então, na verdade, assim, para a gente aplicar aquilo que a gente está aprendendo a tudo que nos cerca. Então, ele fala assim: em tudo, por toda parte, tereis esta verdade universal. Qual é a verdade? A natureza onipotente age conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias. Ela é una em sua harmonia geral, mas múltipla em suas produções. Então, essa natureza onipotente, ela é uma, mas ela tem uma imensidade de diversificações. Então, muito mal comparando, né, a gente poderia analisar o nosso mundinho aqui, do nosso estudo. Então, vamos considerar que a natureza seja o texto que nós estamos estudando. Cada um de nós deu a sua versão, o seu entendimento daquilo que está estudando. Então, a verdade, vamos dizer assim, entre aspas, é uma, que é o texto. Mas a forma que a gente entende e que a gente encontra a resposta são variadas. É por isso que a gente tem que ir estudando, 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 até a gente compreender suficientemente para que todos nós tenhamos uma compreensão bastante semelhante uma dos outros. Isso, é isso. E se nós fôssemos espíritos mais elevados, se nós fôssemos espíritos puros, vamos dizer assim, nós falaríamos o que Jesus falou. Eu e o Pai somos um, significando que Jesus conhece plenamente ou conhece instantaneamente o pensamento e a vontade de Deus. Então, assim seríamos nós. Então, todos os espíritos puros, eles conhecem a vontade de Deus e fazem a vontade de Deus. Cada um desses espíritos tem a sua individualidade, mas todos têm praticamente os mesmos conhecimentos.
porque conhecem a vontade de Deus. Ok? Ok. Muito bem. Então vamos passar para a Terceira. Terceira. terceira questão. Muito bem. Qual é a terceira questão? Quem vai falar aí? Você está com as questões aí, Neuzinha? Tô. Então, lê para a gente a terceira questão. Leio. Só a pergunta. Tá. Que conclusão chegamos diante deste estudo sobre a formação dos mundos? Isso. Então, Item 61. isso. Que conclusão que nós chegamos diante desse estudo sobre a formação dos mundos? Você quer que eu leia, Bucaxis? Você respondeu essa? Não, não respondi, mas se puder, se quiser que eu leio um pedacinho. Pode ler, então. Pode ler. Então, considerações morais. Vós nos acompanhastes em nossas excursões celestes e visitastes conosco regiões imensas do espaço. Sob nosso olhar, os sóis têm se sucedido aos sóis, o sistema aos sistemas, as nebulosas às nebulosas. O panorama esplêndido da harmonia do cosmos se desenrola ante nossos passos e temos recebido um antegozo da ideia de infinito que só poderemos compreender em toda a sua plenitude, conforme nossa perfectibilidade futura. Os mistérios do éter nos desvendaram seu enigma, até aqui indecifráveis, e concebemos, ao menos, a ideia da universalidade das coisas. Importa agora parar e refletir. Quer que eu leia mais? Pode ler mais um pedaço. Então, eu vou ler o 62, então. Não, você leu 61? Eu li inteirinho. O 61 eu li. Agora vem o 62. Então está faltando um pedaço aqui na minha. Espera aí, está faltando um pedaço aqui na minha Gênesis que o meu está diferente. Só um minutinho, Neuzinho. O de Porque você. às vezes não está bem no número, e às vezes no próximo fala mais, né? Por isso que eu estou achando. A sua Gênesis deve ser diferente da minha. Essa aqui, ó. Ah, sim, a sua está diferente da minha. Mas tá Ah, bom, tá. tá bom. Eu acho que deu para entender mais ou menos o que a Tá bom. Neuzinha falou, né, gente? Isso. Não, não, acho que a Neuzinha não falou muito diferente do que está no item 61 da Gênesis da FEB. Ah, você quer que eu leia o 62? É pequeno. Tá bom, pode ler então. Pode ler? Pode ler. É belo, sem dúvida, ter reconhecido a insignificância da Terra e sua medíocre importância na hierarquia dos mundos. É belo ter abatido a presunção humana que nos é tão cara e de nos termos humilhado ante a grandeza absoluta. Mas será mais belo ainda interpretarmos sobre o sentido da moral, o espetáculo do qual fomos testemunhas. Quero falar do poder infinito da natureza e da ideia que devemos fazer de seu modo de agir nas diversas partes do imenso universo. Realmente a Gênesis que você está lendo está diferente da edição da FEB Ah, tá. e Então, por outras isso que eu edições. estou achando dificuldade.
entender. Exato. Mas não tem problema. Deu para entender também. É bem parecido com o que está na Gênese da Tá. FEB. Vamos ver então. A Silvia conseguiu responder essa, Silvia? Então, ela respondeu porque eu fui nesse item também, né? Ah, Então, eu coloquei de acordo com o texto aqui, mas tá diferente, é igual, porque o meu livro é igual ao da Neuza. Então, assim, eu achei também no 63, mas eu não sei se é um acréscimo, se é isso que você queria, que é do bloco tá respondendo. você está com Esse a. daqui mesmo é igual. É igual. É essa a Ah, tá. resposta. É igual ao meu. Então é, a pergunta pode ser a mesma, mas aonde encontrar essa resposta na Gênese de Exatamente. vocês é que a gente Por teria isso que está ver. difícil. Por isso é que fica Olha, eu difícil. não sei se corresponde, tá? Que aqui seria o meu 64, que é a 3, que diz o seguinte, na 64, tá? Aí Na diz sua Gênese. na minha Gênese. Tá. Quer dizer, Na minha da é Silvia. igual a da Neuza, mas Isso. pode ser também essa resposta. Certo. Então, qual que é a pergunta, né? Que É. conclusão chegamos diante desse estudo sobre a formação dos mundos, tá? Aí fala assim, sobre a variedade, né, da natureza, como a gente Isso. já citou lá na anterior. Ora, se tal é a variedade que a natureza tem podido nos descrever em todos os lugares sobre esse pequeno mundo tão restrito, tão limitado, quanto mais amplo deveis considerar esse modo de ação se avaliais as perspectivas de mundos enormes, quanto mais desenvolvida e pungente a vez de reconhecer seu poderoso alcance, se aplicais nesses mundos maravilhosos, que muito mais que a Terra dão testemunho de sua imensurável perfeição. Então, é aquilo que a gente, né, estava vendo também, que existe essa variedade enorme aí que nos é apresentada, né? E então, e mais que nós realmente não temos nenhum sentido, aí que ele fala assim, que é enorme, né? Essa perfeição diante desses outros universos, desses outros mundos que estão aí. Então, assim, só através, assim, do estudo, né, de Kardec, que é apresentado, então que a gente tem uma noção, então, dessa da variedade da vida, de como é constituído, a sua estrutura, enfim. Então, a gente tem uma ideia variada, né, de tudo que o universo está aí nos apresentando. Então é assim, é isso. Então, não sei se também está correto, acrescentando aquela primeira parte que a Neuza leu, tá? Perfeito. Tá, entendi. Você respondeu essa, Neide? Respondi bem resumida. Respondi que concluí que a infinita diversidade dos mundos é um reflexo direto da sabedoria e do poder de Deus. Nenhum planeta no universo é igual ao outro, cada um possui condições físicas, químicas e orgânicas únicas. Uhum. E todos eles em harmonia, né? Tudo é a perfectibilidade de toda essa vida e a harmonia que eles se colocam nesse mundo. Tudo é muito perfeito. Então, essa é a conclusão que você chegou. Maísa, que conclusão você chegou diante desse estudo sobre a formação dos mundos?
O meu foi mais ou menos no caminho do da Neide. Eu coloquei a principal conclusão sobre a formação dos mundos é que o universo é resultado da atuação das leis naturais e imutáveis criadas por Deus e não de atos milagrosos. O estudo estabelece que os astros nascem de uma substância primitiva, o fluido cósmico universal, e se formam por processos de condensação e aglomeração da matéria em um ciclo contínuo e infinito de gestação, nascimento, evolução e renovação estelar. Esse já foi mais já uma junção do que a gente pegou e estudou até agora. Uhum. Ok. Então você vê que cada um, mesmo lendo, tira as suas conclusões. E isso é que importa. E aí, pegar tudo isso que cada um falou e colocar dentro. O que que esse conhecimento muda a minha vida? Ou melhor, o que que esse conhecimento sugere que eu modifique no meu jeito de pensar, no meu jeito de falar, no meu jeito de agir, no meu jeito de me comportar? Posso falar? Pode falar. Então, ao meu ver, tudo isso vai demonstrar que a gente tem que ter humildade e ter empatia, né? Vamos dizer, para mim, e não julgar, né? O que acontece, porque tudo tem, ou todos os seres têm a sua. Eu vou colocar aqui na Terra, um objetivo, uma missão, o que for. E a gente participa dessa sociedade, desse universo aqui. Então, todo mundo tem uma razão para estarmos presentes, seja para ser mãe, por exemplo, né? Seja para ser qualquer profissão, para ajudar, para participar de um estudo, ter, né, uma casa, né, que você vá. Todo mundo tá dentro dessa sociedade. E a gente tem que saber que ao nosso próximo ali também vai ter, e a gente saber essa diversidade que nos é colocada todos os dias, né, na nossa vida, e temos a humildade de reconhecer também, se a gente, ao falar com ela, e ter uma opinião diferente, né, respeitar também. Então, por quê? Porque o universo é colocado do jeito que está, e do jeito que ele é perfeito, eles mesmos, eles conseguem se harmonizar. Então, quem somos nós aqui na nossa terra de não tentar, pelo menos, nos esforçarmos para ter um bom conviver, né? O bom proceder, né? Como se Na você fala, moral, né, Silvia? da moral. Na Então, é isso, moral. eu acho. Ainda falta a gente, eu me coloco, né? Na questão assim de julgamento. Às vezes eu julgo, e eu sei que eu estou errada. Aí eu me falo, mas por que eu tá falando? Mas ainda eu sou, como falei, ainda tenho que aprender bastante, né? Então, é isso. Se no universo tudo é tudo muito colocado ali por uma razão. Então, o que que eu, né, aqui na Terra, posso ser assim? Com quem você está falando? Você está falando com um ser como todos os outros, né? Me colocar também como humildes para aprender, para ver que você errou, que você reconhece seu erro. Então, para não julgar tanto. Então, acho que é isso, tá? Dentro de mim. Então, a gente tem que ter essa humildade, né? De reconhecer seus erros e tentar melhorar, e deixar o nosso orgulho, deixar o nosso egoísmo, né? E ouvir a pessoa que está do seu lado,
né? Que Saber ela tem ouvir, né? tem um pensamento diferente do seu, que às vezes até pensando bem assim, de ouvir você fala assim, que tem argumentos que podem acrescentar. Entendi. É, agora eu vou perguntar para Maria das Graças Borges Martins. Ai, não sei de nada ainda não, hein? Pode Não, mas eu falar. vou fazer uma pergunta diferente para você. Ah, Ave Vo- Maria, vo- falou o nome completo da mulher. rapaz, você vê? Ah, Quando a Assusta. mãe ó, ó, chama o filho para dar o nome completo, é porque para chamar atenção, para uma é, bronca. Lá vem pedreira, Maria. mas é, pessoas importantes a gente tem que chamar pelo nome completo, né? ah, Claro. até Aqui, assustada. Maria das Graças, a pergunta Sim, que eu vou fazer para você é simples. E eu sei que você vai saber responder. ah, Deus Você já está ajuda. estudando com a gente, acho que 3 ou 4 semanas, né? Eu tive duas aulas. A Fez gente duas, fez hoje é a duas, terceira. hoje é a terceira. Isso. Então, de tudo que você ouviu, essas bobagens, como é que é? Essas bobagens Bages. que a gente falou Bobagem. aqui, um fala uma coisa, outro fala de outra e tal, blá, blá, blá. Assim, é, que ideia você faz, assim, o que você entendeu? Você entendeu alguma coisa? O que você entendeu? O que você está achando de tudo isso? Eu tô achando difícil, viu? Tô com medo. Ah, Mas mas, eu tô, ah, mas eu tô tentando. Eu peguei os livros, eu tô estudando, eu tô tentando entender. Eu fiz uma bagunça, porque primeiro falou no bloco 4, né? No bloco 4. Aí eu fiz essa bagunça, eu peguei, eu estudei ele, mas não era ele, era o 6 depois. Aí não deu tempo de eu ver direito. Então eu não sei. Fica ah, difícil de ver. mas você, Ficou muito em cima, mas eu estou gostando, eu estou entendendo, eu entendo as coisas que falam, eu quero aprender as respostas, quero aprender, deduzir por mim como eu vou responder alguma coisa, por isso que eu tô levando para mim aprender, assim, entender, para quando eu entender de alguma coisa também responder o que eu entendi, né? isso. Mas por enquanto eu estudo uma coisa, eu faço outra, eu faço muito errado ainda, mas eu estou chegando lá. Mas você ouviu o que a Iris falou? Ouvi. A Iris é muito sincera, pelo menos não peguei ela falando nenhuma mentira por enquanto. É muito sincera, né? E o testemunho que ela dá é muito gostoso, eu gosto muito, né? Como a Eu também. Silvia, como de todo mundo, né? Aí, o testemunho da Neide, por exemplo, me sensibilizou muito, então essas coisas acabam jogando a gente para cima, tirando a gente da toleira, vamos dizer assim, né? Então, é, isso é que é importante, é não desistir. E mais Não, para frente vai ficar mais fácil, você vai ver que vai ficar mais fácil para a gente entender as coisas. Tá bom? tá bom, eu espero que sim. É que sempre vai ficar sendo desse daqui, né? Da Gênese. A Gênese, né? É. E o livro meu também, eu acho que é diferente, cada um é diferente um do outro. Não, mas esse tá bom, esse é bem parecido. Esse É muda pouca parecido? coisa. Esse, É, esse então, muda pouca coisa. então, aí eu estou estudando ele. Aí eu procurei uma coisa, só que eu me atrapalhei hoje eu não consegui responder nada porque eu me atrapalhei no qual resposta o que eu tinha que estudar direito. Entendi. Porque, mas eu vou concentrar nele essa semana, para a semana que vem eu já estar concentrada com alguma coisa. Isso. E agora, como vocês podem observar na tela, né, chegou o nosso professor Sandro Rosa, né? Oh, Sandro Rosa. E não é à toa que ele está de rosa, já viu, gente? Então, é, que vai poder falar para a gente umas coisas bonitas também, bacana, sobre o assunto. Antes do Sandro falar, vamos passar para Neide Chaves, que levantou a mão. Então, você perguntou para Maísa, né? Ou a Silvia, agora eu já me engano, agora eu não sei mais. É, essa
pergunta 3, né? Como que eu traria para mim hoje essa questão, né? Essa pergunta 3? E aí, eu vi que somos únicos, né? Porque aqui fala que não existe um mundo igual ao outro. Nós somos únicos. Ali fala que os mundos são reflexos da sabedoria divina, que nós somos filhos de Deus e todos com condições de evoluir para Ele. E falar para Maria das Graças que o progresso não dá saltos, é bem devagarinho, mas todos nós vamos chegar lá, tá? Tá Então, bom, obrigada. então esse é o que eu vi no na pergunta 3. Tá bom. Ô, Sandro, já que você chegou agora, e antes tarde do que nunca, né? Já diz o ditado, Eu peço né? desculpa, cara. Não, tudo bem, tá tudo tranquilo. É, você conseguiu responder a três do bloco 6? Consegui, Isso, consegui. você pode falar para a gente a que conclusão você chegou com o estudo sobre a formação dos mundos? Então, mas você fez uma pergunta diferente aí. O que que isso aí traz para mim? A, a conclusão que eu cheguei é muito parecida com o que os outros falaram aí. Mas tem uma coisa que chama atenção para mim, cara. São três pontos assim que eu acho bem interessante. Primeiro, é a grandiosidade de Deus. Então, cada vez que eu estudo a Gênesis, assim, principalmente essa introdução, a gente vê como é que ele é grande e como é que sua bondade de nos criar e dar condições para que a gente possa crescer, né? Eu acho que isso aí, cada vez mais, o primeiro princípio da doutrina espírita, cada vez reforça mais, porque eu vivo esquecendo. O segundo que nada está errado. Entendeu? Eu acho que a gente acha que tá tudo errado, que a gente se avalia pela gente, então a gente se julga tudo e acha que está errado. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a nossa pequenez perante a tudo. E o quarto é que eu preciso ter paciência, porque tudo acontece no seu tempo certo e a gente quer correr. Então, eu acho que o estudo, acho que essa é a conclusão que eu tiro para mim, entendeu? É, muito bom, muito bom. É, compreender isso, porque você, na verdade, você já tem um conhecimento um pouco mais amplo da doutrina espírita. E compreender sinteticamente o que está falando aqui e o que você falou, que no universo, esse universo com um maiúsculo, que engloba todos os universos, todos os mundos, tudo que existe, né? Só existe unidade. E essa unidade é Deus. E o resto, tudo é variedade. Então, o estudo que nós fizemos nos mostrou que como está lá no Livro dos Espíritos, são três os elementos gerais do universo: Deus, Espírito e matéria. Deus, Espírito e matéria. Aí, quando nós estudamos matéria, nós vimos que o que a gente chama de matéria, na verdade, é uma variação do fluido cósmico universal. E esse texto que nós estamos estudando aqui está falando exatamente isso. Exatamente isso. E o outro elemento, o outro princípio que existe é o espírito, que é o princípio inteligente do universo. E esses textos que nós estamos estudando, do capítulo 6, está falando exatamente isto. Aí cabe a cada um de nós estudarmos para concluirmos
tudo que nós já concluímos, que somos pequenos, que nada sabemos, mas estamos a caminho de saber mais coisas, e esse progresso a partir do intelecto, a partir da aquisição e ampliação dos conhecimentos, só tem um objetivo: fazer como que nós cresçamos moralmente. Crescer moralmente significa, à luz da doutrina espírita, Isso. cumprir melhor a lei de Deus. E cumprir a lei de Deus é fazer maior número de bem possível. Sabendo distinguir o mal do bem. E quando estudamos, e nós vamos estudar isso bem lá na frente, quando nós estudarmos o mal, nós poderemos chegar à seguinte conclusão, que o Sandro sintetizou aqui: o mal, em outras palavras, o mal não existe. O que existe é a nossa incapacidade de interpretar o bem de Deus, a bondade divina, a misericórdia divina, a justiça divina. E como o Sandro sintetizou, tudo está certo. Tudo, todos os acontecimentos do universo estão certos. Se nós considerarmos que algum acontecimento do universo está errado, nós estamos dizendo que Deus não é perfeito, de acordo com a doutrina espírita. Considerando que Deus é perfeito, tudo está certo. Então, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas tristezas, os nossos empreendimentos, as nossas atitudes que para nós nos faz sofrer, nos causam dor, só tem um objetivo: fazer com que a gente progrida, com que a gente cresça no sentido de praticar o bem mais vezes. Falando assim, fica até poético, filosófico, né? Mas o santo trouxe os, os 4 itens dele que são, nós poderíamos considerar pontos que nos direcionam para uma compreensão do tudo. E esse estudo tem me trazido a oportunidade de exercitar isto, compreendendo que todos nós estamos certos. E à medida que nós continuarmos estudando, nós vamos nos compreender cada vez mais e melhor. Bem, então feita essa pergunta, aí você já respondeu, então, essa sua conclusão. É exato, Sandro? Isso aí. É porque Isso. a outra conclusão com relação ao texto tá parecido com todo mundo aí. Isso. É essa que eu tirei para mim. Isso. Então, o Sandro falou, fez, né, aquilo que eu falei que a gente precisava: interiorizar. E o que que eu preciso? Exatamente. Ter mais paciência, mais compreensão, né, mais tranquilidade. E quando a gente faz isso, tudo, com o tempo, fica mais leve. Muito bem. Então vamos passar para a quarta, né? É isso.
A quarta questão, lê aí para a gente, Neuzinha, a pergunta. Leio. É só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Pela sorte que. Ah, a quarta. O que torna a Terra, o nosso Sol e nosso sistema solar e nosso universo diferente dos outros? Aqui está aí, tem 61. Essa pergunta é uma pergunta fácil ou difícil. É, né? É, vamos ver quem. Deixa eu olhar aqui. Quem que gostaria de responder? O que torna a O Terra, nosso, o o nosso nosso Sol Sol e o e nosso nosso, sistema solar e nosso e nosso universo, universo diferente dos outros? o que que é? O que que torna, nos torna, né? Quando falar nós é a Terra, o Sol, o sistema, o universo, diferente dos outros. O que que nos torna diferente dos outros? Hein, Maísa? Ah, Ó, eu fui bem direta. Eu achei que a gente ia pelos espíritos que vão reencarnar aqui. Tudo foi tratado para cuidar da evolução de quem vai estar aqui. Tá bom, entendi. Foi direto e objetivo, muito bem. Mas eu tenho certeza que alguém falou com outras palavras. Quer ver? Ó? Você respondeu essa, ô Silvia? Tá sem som. Tá sem som. Tá sem som, Silvia. Na verdade, eu não respondi, porque eu fiquei muito em dúvida se era Ah, a reencarnação mesmo, ou se é porque aqui diz das variedades, se era que a gente veio com o objetivo de evoluir, né? Por isso a reencarnação são as oportunidades, ou se estava se referindo à forma, né? Como fomos criados, né? Que hum. é que está aqui nessa última mesmo. Que o meu é 64, né? Então, então eu não, como nós somos criados, que começa do zoófito e termina como um homem, mas não, é a variação, né? São as variedades de cada vida. Ou que né, nessa questão que a Marisa falou mesmo, que é que viemos aqui e Deus, na sua infinita bondade, nos deu a oportunidade de reencarnar exatamente para a evolução, né? Para nos melhorarmos e chegarmos à perfeição. Ou se estava se referindo a isso, né, também. Então, eu fiquei muito em dúvida e não sei se é o correto. Mas eu vou dar uma lida, né, nessa parte, porque na minha está na 64, é diferente, né, que diz assim, olha, não vejais, pois nunca em torno de cada um dos sóis do espaço, sistemas planetários semelhantes ao vosso. Não vejais nesses planetas só os supostos três reinos da natureza que ocorrem em torno de vós, mas pensai ao contrário, que assim como nenhum rosto de homem é igual a outro, em todo o gênero humano também uma diversidade prodigiosa tem sido espalhada pelas moradas etéreas que flutuam no espaço sideral. Do fato de que a nossa natureza viva começa no zófito e termina com o homem, do fato de que a atmosfera alimenta a vida terrestre, que o elemento líquido a renova constantemente, que as estações fazem suceder nela a vida, os fenômenos que as distinguem, não se deve concluir que os milhões de mundos que vagueiam no espaço sejam semelhantes a esse no qual habitam. Longe disso, eles diferem segundo as diversas condições
que lhes foram atribuídas e conforme seus respectivos papéis no cenário universal. Então, aqui está dizendo, né, que nada é igual, nenhum mundo é igual ao outro, que cada um é feito adequando àquele ser, no caso da Terra, né, oxigênio, hidrogênio, e nos outros também, eu não sei, há vida, mas as condições diferentes. Então, para a gente não se sentir assim, nossa, o que que eu tenho de igual? Então, eu não sei qual que seria a resposta aí. Entendi perfeitamente, entendi perfeitamente. É, bom, a Maísa já falou, né? A Neide respondeu Eu, essa, Neide. eu, Fa- ah, tá. pode falar, Iris, pode falar. É, eu no item, lendo o item 61, eu entendi assim, que ele fala que o nosso planeta é especial porque possui elementos que proporcionam a existência e sobrevivência da vida humana. Tem as condições, é diferente dos demais, porque tem as condições do homem viver nele. Aí é porque nós temos leis físicas, como a gravidade. Nosso sistema solar também é harmonioso, como deve ser, é diferente dos demais. A atmosfera existente no nosso planeta alimenta a vida. Aí ainda essas palavras são do texto. São pedrarias variadas de um imenso mosaico. É o Isso, finalzinho, né, Elis? isso está no item 61. Finalzinho do 64, isso mesmo. O meu é 61, a minha Gênese. O meu é 64. A minha Gênese, meu E vídeo a tá, eu mesma ia da mostrar. Silvia. A Tá, minha Gênese É a Gênese. a minha é o 61. É, o meu é 60, você vê? Mas é Eu vou isso. pegar o nome desse livro aí, quem sabe fica mais fácil para mim. Vocês estão lendo. Então, seu Albucacis, que o senhor fala do meu entendimento. ótimo, eu digo que o seu entendimento está ótimo, como de todos os outros, né? Mas como você respondeu Aham. agora e perguntou, o seu entendimento está ótimo. Você Uma respondeu pergunta essa, muito, Neide? uma resposta boa. Respondi. Ah, Eu respondi que, para começar, né, não existe dois mundos perfeitamente idênticos. As leis orgânicas, físicas, químicas e as condições de existência variam de acordo com cada mundo, ajustadas às necessidades evolutivas de seus habitantes. As leis da natureza operam de forma distinta em cada mundo, conforme aponta o codificador. Os estudos de física, química ou medicina aplicáveis a um mundo podem ser totalmente inúteis em outro mundo. Então, o que nós temos de diferente é que as nossas leis, seja de física, química, medicina, elas são aplicáveis ao nosso mundo, né? Porque estamos num grau de evolução, temos uma necessidade, a humanidade aqui tem uma necessidade, e então nós temos o que nós precisamos para a nossa estadia aqui nesse patamar da evolução. Por isso que ele difere Planeta do outro. Terra. tá bom, muito bem, ótimo. Ah, o senhor falou, tá, tá, tá. O Sandro quer falar, Sandra? Então, o que eu coloquei aqui são as condições físicas específicas, né? Que aí a gente pode colocar atmosfera, elementos, ciclos, adequados ao princípio inteligente existente aqui. Uhum. E a gente pode, quer Ô, dizer, o Albucaci, E Sandro, aí eu sim, coloquei o princípio inteligente no sentido de englobar tudo, né? aham, sim, Neuza, então, mas existe outro mundo também que parecido com a Terra, não tem? tem, Existe, tem tem outro mundo uma, parecido com a Terra. uma infinidade, pelo que a gente entende, né?
Isso, do que a gente está estudando aqui, isso, existe uma infinidade de mundos, quer certo, dizer, uma quantidade desconhecida de mundos semelhantes ao nosso certo, planeta Terra. Sim, certo. existe. Tá bom. Cassis, a dona Neuzinha falou de se outros mundos de provas e expiações existem, mas ainda assim eles não são perfeitamente idênticos, Isso. né? Não, mas ela falou assim, É parecido, né? parecidos com a Terra, Parecido, né? É, parecido. Não são iguais, parecido. E é, Conviver, assim, né, com as coisas. no grau de Maísa evolução. também respondeu, né, Maísa? Ah, é, então, o que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte: é, vou usar a expressão até que a Silvia usou, acho que a Maísa também usou, desde o grão de areia, né? Ou se for, us- ou se for usar o termo da doutrina espírita, desde o átomo elementar até o arcanjo, até o ser mais perfeito do universo, exceção É, feita a Deus, nada é igual. Tudo é variedade. é, Então, cada mundo, cada planeta tem uma condição específica, uma característica específica, um objetivo específico para ele. Específico. Por exemplo, nós todos somos espíritos, não somos? sim. Fazer igual no colégio. Somos, vamos Sim, falar em uma somos. só voz. Vamos falar em uma só voz. Somos, todos somos. Mas cada um de nós é diferente um do outro. Bem, Aham, aí eu sou homem, a Silvia é mulher. O Sandro é homem, a Maísa é mulher. O Michel é homem, a Neide é mulher. O Diego é homem, a Is mulher. A Bá é mulher e a Maria também é mulher. Mas eu sou homem, o Diego e o Michel e o Sandro também. Mas mesmo sendo homens ou sendo mulheres, mesmo tendo o mesmo sexo, nós somos diferentes. Mesmo se nós somos. formos irmãos, nós somos diferentes. Mesmo Sim, se nós formos irmãos gêmeos, univitelinos, nós somos diferentes. Então, cada um de nós tem uma característica diferente e, vamos dizer assim, um objetivo específico diferente do outro. verdade. Então, mal comparando, e muito mal comparando, eu digo assim: nós estamos aqui, todos nós temos um interesse comum, estudar a doutrina espírita. Sim, Mas no grupo, eu tenho um objetivo específico, além de estudar a doutrina espírita. É uhum, corroborar com vocês, colaborar com vocês, para que vocês também estudem. Oferecer os meus pontos de vista, os meus entendimentos, para que possamos discutir e todos aprendermos. certo. Mas, além disso, tem o meu objetivo como estudante fora do grupo, que é para a minha vida. Certo. Então, embora todos estejamos estudando para cada um de nós especificamente, quando saímos do grupo, o estudo tem um objetivo e cabe a cada um de nós descobrir isso, ou seja, com o que eu estudei, como que eu vou empregar isso na minha vida
de casal, na minha vida particular, na minha vida íntima, no meu trabalho. Sempre haverá alguma coisa. Algumas vezes nós teremos, vamos dizer assim, olhos de ver, conseguiremos ver, perceber, outras vezes não. Mas isso, embora não deva nos incomodar, mas nós devemos estar sempre fazendo esse exercício. O que eu aprendi e como empregar fora do Certo. grupo na minha vida. E a gente precisa, preferencialmente, fugir das respostas tradicionais, dos chavões. Ah, eu preciso ser mais humilde, eu preciso ser mais simples, eu preciso ser mais caridoso. Sim, mas como? Como eu preciso ser isso a partir do meu estudo? No nosso estudo, nós aprendemos, já falamos aqui, que precisamos ser mais humildes, que Isso, precisamos ser menos orgulhosos. Mas como? isso. Como fazer isso na nossa vida? Ok, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Diego, Íris, Não, tá tudo certo. É isso mesmo. Concordo. Sandro, Neide, Michel, Maria das Graças, Baixa com a dificuldade toda, Neuza, Maísa, Silvia. Por exemplo, o Cassis, Sim, no lar. No lar existem aquelas pessoas que vêm e que muitas vezes a gente. Há sempre em conflito. umas diferenças, né? Isso. Diferença de gênio, de tudo. Então, no meu modo de ser, eu também sou, ainda sou, claro. Às vezes a gente é explosiva, tudo, né? E principalmente, eu tenho a minha irmã aqui, né? Minha irmã que mora ao lado, que é muito difícil. Então, eu faço o possível para mim. Às vezes, eu falo menos para não haver atrito, entendeu? Porque a gente não veio para brigar, né? Então, é diferenças de ideias e é uma coisa assim que difícil, sabe? Sei. Ela, por exemplo, ela anda assim, bem, como que é, com a saúde bem precária, sabe? Só que a gente às vezes quer falar alguma coisa, ela acha que não, que é outra coisa, sabe? Então ela nunca concorda com a gente. Então a gente sabe o que ela deve fazer, mas dentro dela, às vezes ela fala, não, é tudo bobagem, e a gente sabe que não é. Entendo. Porque o Cassis, é espiritual. Só que ela geralmente ela fala, não, eu não tenho nada, não. Então, eu falo assim, você precisa, né? Você precisa tomar pelo menos um passe por semana. Já que ela não lê, não escuta palestra, não faz nada, tomar um passe por semana. Ah, mas eu estou bem. Então, você fica assim, sabe? Quem não sabe o que fazer, né? Isso. Então, é assim, é por aí, assim, mais ou menos. A Silvia sabe mais ou menos. Então, Então, Neuza, eu procuro, entendeu? Fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer. A hora, por exemplo, que ela mora assim, porta com porta, né? Da minha, né?
E a hora que eu posso ajudar, eu ajudo. Mas também assim, sabe? Eu faço tudo que eu posso por ela. Mas eu evito de falar muito, porque aí há aquele atrito. Então é difícil. Entendo. Eu Então, procuro me melhorar aqui dentro. Ah, deixa para lá, né? É assim. isso. É, é comum, e eu não estou falando de você, eu estou falando de mim agora, tá, gente? Vamos falar Uhum. assim, é um testemunho, né? Hum, É comum nós acharmos que o outro é diferente de nós. Isso. Quando a gente fala assim, mas fulano é diferente de mim, eu estou querendo dizer o quê? Que que ele tem que ser igual a mim porque eu sou melhor do que ele. É. Quer dizer, que ele tem que mudar. Quando eu falo assim, o Uhum. outro é diferente de mim, mas ele pensa diferente de mim, ele faz diferente de mim. E a gente fala que o nosso jeito é melhor, que a nossa É. forma é melhor. Então, nós Certo. precisamos, penso eu, e eu volto a dizer, eu estou falando de mim. Eu tenho que Certo. lembrar que não é o outro que é diferente de mim, que eu é que sou diferente dele. Hum. E por eu ser diferente dele, eu tenho que procurar todos os meios de me adaptar para conviver com ele fraternalmente. E é por isso que nós Sim, mas estudamos, a gente vive com ele assim, nesse né? ponto. E Só que isso, mas é uma. A então, gente demora muito para falar as coisas, mas é. não Então, é fácil. quando, quando nós não temos argumentos, palavras, e não sabemos o que fazer, aprendemos com a doutrina espírita que precisamos orar. E é muito Sim, é o que eu comum faço. É o que isso. eu faço, Tarcísio. E é Leio muito o Evangelho no trecho, faço uma prece, e é o que sustenta a gente, porque senão. isso. E é muito comum, né? E volto a E eu dizer, faço, não estou eu falando faço o Evangelho, eu faço o Evangelho sozinha. isso. E terça-feira eu faço, 8 Então, horas. estou dizendo e repetindo que não estou falando de ninguém, estou falando de mim. Então, o que eu preciso compreender é que eu posso orar pelo outro, eu posso orar para o outro e fazer os pedidos, né, que ele tenha confiança, resignação, fé, É, né, força, compreensão, esclarecimento, eu peço muito. mas eu preciso, de fato, orar para mim, orar por mim, para que eu tenha compreensão, esclarecimento, paciência, tolerância, indulgência, benevolência, para aceitar o outro como ele é. Então, antes de pedir pelo outro ou para o outro, eu devo pedir para mim. Preciso pensar e perceber que, que aquilo que me incomoda no outro, eu devo ter um pontinho comigo. E isso eu aprendi com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens Sim, 19, 20 e 21. Então, orar por mim, ver o que eu preciso modificar e tentar fazer isso. Mas eu preciso pedir para mim força, coragem, compreensão, paciência para conseguir ir levando a vida.
Verdade. Não é fácil, não, mas é o que todos nós precisamos. E é por isso que, às vezes, nós precisamos de uma terapia, de uma, É. de uma consulta psiquiátrica até, ou psicológica, ou um clínico geral, para a gente tomar alguns remédios que possam fortalecer a carne, para que o nosso espírito tenha condições de raciocinar melhor, compreender melhor. Então, os psicólogos, os terapeutas, nos auxiliam a nos compreender para compreendermos o próximo e para compreendermos as situações. A doutrina espírita é boa, explica, mas é preciso estudo e compreensão. Mas, às vezes, e nem vou dizer às vezes, e é muito comum que nós precisemos também de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra, mas para isso precisamos ter a coragem de admitir que nós estamos doentes e precisamos de uma ajuda mais definitiva, mais direta, mais objetiva para transpormos esses obstáculos da nossa personalidade, da nossa individualidade, para sairmos do um ou do eu para o nós. Fala, Neide. É, aí faz a gente lembrar que nem no grupo, nem no apostolado do Cristo eram todos ali, né, de acordo um com o outro, não havia 100% ali. Pedro e Mateus tinham uma rusgazinha ali, uma diferençazinha ali. O que que Jesus falou para Mateus? Antes de ir ao altar, depositar a tua oferta, veja se você não tem nada contra o seu irmão. E aí, Aham. e aí o que que o Pedro perguntou para Jesus? Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que pecou contra mim, que errou contra mim? Então, ô Neuzinha, isso aí é normal. Até no grupo, na família do Cristo, lá, os apóstolos, eles tinham essa diferençazinha, né? Então, o que que eu entendo antes de entregar essa oferta? Antes de eu orar a Deus, pedir para mim, eu perguntar-me, Senhor, será que eu preciso de perdoar alguém? Eu preciso de fazer alguma coisa, me redimir com alguém? Né? E ele fala com o irmão, aí é muito interessante porque a gente vê isso, né? Nos filmes. É, Ele falando isso para Mateus, o Mateus chega até a chorar. E, e essa é a vida, né? é, Neide, usando o exemplo que você trouxe, um exemplo, por sinal, muito bom, muito excelente, cabe demais nesse papinho nosso aqui de final de estudo, né? Que nós podemos pensar assim: quando nós fazemos o bem para o outro, é como se nós estivéssemos fazendo uma oferta a Deus. é, Então, antes de fazer essa oferta, ou seja, antes de ir lá reconciliar, né, ou sugerir alguma coisa para alguém, que eu deva ir lá reconciliar, né, com aqueles que me incomodam. E esses que me incomodam, usando espiritualmente, não são as pessoas, são os nossos defeitos, as nossas é, imperfeições. Então, eu vou falar com quem eu não gosto. Então, deixa primeiro eu reconciliar comigo mesmo. Olha, o problema sou eu, não é ele. Então, como é que eu vou ter que falar com ele? A paciência, a tolerância. Então, pedir por mim mesmo, né? É uma forma de entender, claro que não é essa, talvez não seja essa a principal interpretação, né? Mas nem a melhor, mas é uma forma de a gente ver, né? Que é, sempre nós estamos ajudando alguém. Quando a gente compreende, quando a gente se cala, quando a gente ora por ele, quando a gente pede por ele, né? Mas
também precisamos pedir por nós, orar por nós, olhar por nós, vigiar, nos vigiar, Sim. né? Bom, depois do sermão, acabou o sermão. O sermão está dado. O testemunho está feito. Alguém Tá quer bom. falar alguma coisa para nós encerrarmos? O Bocaci está faltando em muitas sessões de psicoterapia, hein, pastor? Eu estou faltando. Tá faltando. Não, na verdade, eu não estou fazendo, eu vou ter que procurar agora. Já estou com o nome da psicóloga e já vou procurar, tá? Estarja preta aí, né? Na tarja preta ainda não estou, não. Eu só estou na taxa vermelha. O Brincadeira, Albocaci. Bocaci. Foi só para descontrair. Não, tudo bem. Não, só para a gente encerrar mesmo, né? É, toda vez que a gente, principalmente o Evangelho, que é o roteiro, né, que Jesus deixou para a gente caminhar nessa terra aqui. É, Pensar, né, nas nossas coisas, e aí ele vê as passagens importantes e a gente consegue entender, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, pela forma como os espíritos explicam as passagens. Ok. E então, quando a gente aprende algo, é, todos, a grande maioria, creio, pelo menos os que já estão mais tempo, conhecem todas as passagens, né? Então, e quando a gente aprende, a gente tenta colocar na nossa vida. Então, é. é para você aquilo, né? Que Uhum. tocou, você pensou na, no que, naquela mensagem, naquele ensinamento, É, e eu acho que o mais importante é que a gente, ao, como você falou, interiorizar, a gente pense e fala assim, eu vou melhorar nisso porque foi aquilo, né, que foi a sugestão e vai fazer bem para mim. Mas acima de tudo, quando você coloca na sua vida e você entende, você passa o que você aprendeu na sua prática, na sua vida. Então, o que você entendeu é que você conseguiu compreender aquilo que estava te fazendo mal, aquilo que era uma imperfeição, você melhorar, você só consegue realmente efetivar quando você interioriza e passa. E você passa para frente, né? Seja quando alguém te procura, porque se a pessoa também não quiser, ela está numa situação difícil, e você começa a falar, fala assim, me fala mais sobre isso, né? Ela quer ouvir. Então, eu acho que tudo que a gente interioriza, a gente coloca para fora. Quando coloca para fora, é quando você realmente entendeu o que está acontecendo, que você procura melhorar, né? Quando você percebe que você errou, fala assim, poxa, nossa, eu fiz isso, né? Mas eu vou tentar aplicar para que eu fique bem. Então é isso, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é realmente a questão da moral, como você bem falou, é né? o que eu faço, Silvia. É o que eu faço E, sempre. e eu acho que ele só é válido quando você entende, você coloca na sua vida também. Sim, Perfeito. eu Então, procuro fazer o máximo, né? é isso. Então, sintetizando e concluindo esses nossos estudos, nesses 6 blocos, né, podemos dizer que o universo só tem um brasão, como diz o Galileu Galilei: unidade e variedade. Unidade é Deus, Deus é um. A variedade começa com o princípio inteligente e o princípio material. Tudo que existe no universo tem a variedade desses dois, de, do, da, da, tem a variedade
desses dois elementos, ou esses dois princípios. Em tudo existe esses dois princípios. A interação entre o princípio inteligente e o princípio material. E quando diz o livro dos Espíritos, Deus, Espírito e matéria. E já que falamos de cura, de entendimento, eu gostaria, se vocês me permitissem, de encerrar o estudo de hoje com a música que provavelmente vocês já conhecem, que faz bastante sucesso, né, no meio espírita e não espírita, para que nós possamos encerrar o nosso estudo de hoje. Abocassis, só para Oi. encerrar mesmo. E a lei primordial? Não é hoje que a gente vai responder, semana que vem? Isso. Essa lei primordial, o estudo de hoje daria também para isso. Eu estou preparando os textos para que enviar para vocês. Estou quase acabando. Para enviar para vocês, para que vocês leiam e, vamos dizer assim, tirem as suas próprias conclusões ou cheguem às mesmas conclusões. Aí vai depender. E eu vou passar durante a semana o material para o nosso novo estudo. Nós estudamos o universo, a formação dos universos e dos mundos, e agora nós vamos passar a estudar a formação da Terra propriamente dita. Tá ok? Olha, Estão vendo aí? Aham. sim. É para chorar aqui? Eu me emociono com essa música, sabia? É muito linda. Muito lindo. Eu acredito Muito lindo. que, se não todos, mas eu sei, nem todos estavam precisando. Mas eu sei que todos podemos aproveitar desse entendimento. Jesus cura. Na linguagem dos nossos irmãos, até protestantes, Jesus salva. Jesus nos salva da nossa ignorância. E a doutrina espírita nos ajuda. Um abraço para vocês todos. Tchau. Muito obrigado por Tchau, tudo. gente. Durmam com Deus. Boa Obrigada. noite. Com essa Noite, belíssima gente. canção Até aí. semana que vem. Fica com Deus.